Mega tendência é uma mudança de longo prazo no hábito ou atitude do consumidor, que impacta o mercado em vários setores. Hoje em dia, o consumidor passa a dar mais valor às questões éticas e aos valores morais. Isso se traduz em decisões de compra que incluem preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade, por exemplo. Com a pressão dos consumidores e dos movimentos globais, o setor aeronáutico começou a se mexer, desenvolvendo pesquisas e projetos, a fim de reduzir principalmente o consumo de combustível e da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Como podemos ver na tabela, ambos os números são bem elevados, até 2019, diminuindo somente em 2020 por conta da pandemia, que afetou o setor no mundo inteiro. Vou dar um exemplo para tentar explicar aos senhores o porquê o avião é considerado um dos meios de transporte mais poluentes do mundo. Um avião com 88 passageiros emite 285 gramas de dióxido de carbono per capita por quilômetro. Um trem com 150 tripulantes, cerca de 14 gramas. Agora imagina isso em uma escala global. Temos em média 100 mil voos por dia. Fazendo um cálculo básico, temos uma média diária de 28 milhões e 500 mil gramas de dióxido de carbono per capita por quilômetro, produzido somente pelo setor aeronáutico. A Bauhaus foi criada em novembro de 2005 e é uma organização sem fins lucrativos, que foi fundada por empresários espaciais com o intuito de tratar do futuro da mobilidade e do tráfego aéreo com base em pesquisas, que levam em conta aspectos técnicos, econômicos, sociais e ecológicos. Na parte inferior do slide estão todas as empresas que atualmente fazem parte da Bauhaus. Após 3 anos e meio de pesquisa, um grupo de pesquisadores coordenados pela organização apresentou um novo projeto chamado CenturyLine, que insere um novo conceito chamado Propulsive Fuselage Concept. O conceito insere um único dispositivo de propulsão que é instalado na extremidade traseira do avião com a finalidade de arrastar e energizar o fluxo da camada limite da fuselagem. O propulsor traseiro é impulsionado turboeletricamente, com energia fornecida por geradores integrados nos dois motores turbofan avançados que estão instalados sob as asas. Esse é um grande projeto que envolve a engenharia aeronáutica, tendo em vista que visa o futuro do transporte aéreo, com uma aeronave mais eficiente e sustentável. Agora entendido um pouco de tudo isso, vamos pegar o que a física tem a ver com tudo isso. De principal, o que a física tem a ver nesse ponto é o arrasto, é o atrito com o ar, que é o que nós estamos aprendendo agora, que são as forças de atrito. Para a gente entender por que o atrito é importante, eu vou explicar um pouco do como funciona uma asa e por que a asa vai ter interferência para a gente mais para frente. Então vamos lá. O motor que a aeronave está usando, no caso, é um que chama turbofan, que é um conjunto de várias asas. Então vamos lá. A asa voa por causa de um efeito chamado efeito Coanda, que é como vocês estão vendo nessa foto preta com a água escorrendo. O que isso quer dizer? O fluido, em contato com o objeto, ele tende a percorrer o formato do objeto. Ele não cai e esparrama. Não, ele tenta manter. E é isso que acontece na asa. A asa tem esse formato porque lembra um pouco da gota. Se você olhar aqui forma da asa, você vai ver que ela lembra um pouco da gota, porque é como uma gota corta o ar. E o que acontece? O ar passa por cima, como vocês estão vendo nessa seta mais comprida, e passa também por baixo. Só que o ar de cima, por causa de outros efeitos, ele acelera e cria sustentação. Mas agora, por que foi usado a asa para poder fazer o motor? E não, por exemplo, um plano, alguma pá, alguma coisa assim. Por causa que, se você olhar nessas três imagens, você vai perceber que o único que não cria uma turbulência atrás é a forma da asa, porque tem exatamente a forma da gota. Mas o que acontece? Esse ar que fica coladinho, que eu acabei de explicar para vocês, é chamado de camada limite. Essa camada limite é importante porque é ela que vai se prender e fazer com que o objeto, como é que fala? Como que eu posso explicar melhor? Que ele fique coladinho, não faça esse excesso de turbulência. Então vamos entender um pouquinho do motor para a gente entender por que não foi aplicado até agora esse projeto. Porque dentro do motor, nessa parte verde, onde tem várias setas, está como nome de fã, cada palheta desse fã que vocês estão vendo aqui na outra imagem, cada negócio prateado com preto, é uma asa. E isso é o que faz com que o ar seja puxado para nós.
Então, o que acontece? Logo depois, aqui do lado esquerdo, nós temos a foto do motor de frente e do lado direito como que ele funciona. Então, o ar ele entra, ele é comprimido, depois ele é ignitado, ou seja, tem uma explosão dentro do motor, o que faz com que ele seja jogado com alta pressão e velocidade, fazendo com que, por isso que é motor a reação, por causa da ação do motor empurrar o ar para frente, o avião vai para frente por reação. E por que até agora não foi aplicado? O que acontece é que por causa desse efeito da camada limite, o ar pode voltar. E como é que ele volta? Como vocês podem ver, nós temos duas asas aqui com eixo X e eixo Y. Quando uma asa está bem coladinha, ou seja, ela está bem alinhada com a superfície, você pode ver que o ar sai colado perfeitamente, essa camada limite. Agora, quando ela está deslocada, você pode ver que ela tem um alto índice de inclinação, começa toda essa turbulência. E o que acontece com essa turbulência? É que da outra foto que eu tinha mostrado para vocês, o motor ele comprimiu o ar. Só que qual que é o problema? Aqui nessa foto preta, vocês estão vendo por cima o ar verde e por baixo, colado no fundo do motor, essa camada limite. O que acontece? A camada limite ela tem uma velocidade muito baixa, quase a zero. Enquanto o ar que estaria em volta, ou seja, que estaria mais externo à fuselagem, ele está em alta velocidade, porque é a velocidade do avião. Mas o que acontece? Por causa da compressão, se uma área você tem baixa pressão e alta pressão, a tendência é que elas tendem a se anular. Só que o que acontece quando está dentro do motor? O ar que está comprimido, ele fica descomprimido. Então o ar que estava comprimido lá atrás volta para frente, causando com que venha chamas, que é exatamente o que acontece aqui. A torre de controle viu as labaredas. Olha o incêndio, como é que pega. Tá vendo? Então ele cria um incêndio, por isso que não foi aplicado ainda, porque tem que resolver esse incêndio. Então como que foi resolvido? Ao invés dos motores atrás, como visto no NERA, foi feito criar mais de 2 motores, colocar 3 motores. Com isso você tem mais ganho de eficiência de consumo, menor probabilidade de todos os motores darem falha, o menor nível de ruído externo e interno, porque você não vai ter mais aquele atrito, e anula-se quase todo o atrito. Por quê? Porque ele vai puxar. Então o que acontece? Nesse caso, tinha um deslocamento da camada que era limite e da camada de ar externa. Uma estava em baixa velocidade e outra em alta, fazendo com que o motor voltasse e criasse aquelas labaredas de fogo que a gente está vendo. Isso estraga o motor, como também dá muito medo às pessoas. Então, como foi resolvido? Ao invés dos motores atrás, como visto no NERA, foi feito criar mais de 2 motores, colocar 3 motores. Com isso você tem mais ganho de eficiência de consumo, menor probabilidade de todos os motores darem falha, o menor nível de ruído externo e interno, porque você não vai ter mais aquele atrito, e anula-se quase todo o atrito. Por quê? Porque ele vai puxar. Então o que acontece? Nesse caso, tinha um deslocamento da camada que era limite e da camada de ar externa. Uma estava em baixa velocidade e outra em alta, fazendo com que o motor voltasse e criasse aquelas labaredas de fogo que a gente está vendo. Isso estraga o motor, como também dá muito medo às pessoas. Então, como que foi resolvido? Simples, colocar 2 motores normais, como a gente conhece, e um especificamente para a camada limite. Então, assim, ele ia pegar só ar em baixa velocidade e ia resolver, conforme assim, o problema. Tendo em vista a apresentação do projeto Centraline, podemos concluir que haverá uma grande contribuição para a nossa sociedade. Tendo em vista que esse projeto causa uma redução de dióxido de carbono em cerca de 4,7% em aeronaves atuais e em 36% em aviões dos anos 2000. O dióxido de carbono causa poluição do ar, formação de chuva ácida e desequilíbrio do efeito estufa, com consequente elevação da temperatura da Terra, que traz consigo o derretimento das calotas de gelo e elevações dos níveis oceânicos, resultando em uma grande degradação ambiental dos ecossistemas e paisagens, além dos problemas de saúde causados em nós seres humanos. Portanto, este projeto contribui e muito para a nossa sociedade e para o futuro da mesma.